Já abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 20, até o 27. Talvez você já tenha lido, ouvido, alguém já tenha ministrado, mas a palavra do Senhor, ela é cheia de percepções, cheia de ensinos. Eu aprendi uma coisa nessa caminhada: aquilo que eu entendo na Bíblia, eu prego. E o que eu não entendo, eu acredito. Marcos 9? Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9, do 20 ao 27. Desculpa, irmãos. Acontece. Então, o que eu não entendo, que está na Bíblia, eu apenas, simplesmente eu creio. Como assim, pastor? Por exemplo, quem conhece a história de Jonas, vai saber que Jonas, né? Jonas foi engolido por um grande peixe. É difícil nós entendermos como que isso acontece. Mas se está na Bíblia, eu acredito. Se fosse o homem que tivesse engolido o grande peixe, eu também acreditava, porque está na Bíblia. Então, às vezes, a gente não precisa entender tudo, a gente precisa crer no que está na Bíblia. E se é a palavra do Senhor, querido, acredita, porque é a palavra do Senhor. Amém? O tema de hoje não é sobre nós, é sobre Ele. Repita comigo, é pedagógico, tá? Fala assim, não é sobre nós, é sobre Ele. Tem um texto que dá um respaldo para esse tema, que se encontra lá em Romanos 11:36, que fala assim: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Vou repetir, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então o tema de hoje, para você quiser gravar, não é sobre nós, é sobre Ele, tá? Só dá uma pincelada. Se eu estou aqui hoje, é por causa dele. Se você está aqui hoje, é por causa dele. Não é o quanto eu sou bom, não é o quanto você é bom, não é o quanto você é inteligente, não é o quanto eu sou inteligente, é por causa dele. Tudo é por causa dele. Amém? Então, eles o trouxeram. Trouxeram quem, pastor? Trouxeram um rapaz, um menino. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ó, o menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Se podes? Jesus foi meio que debochado. Se eu posso? Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Eita, que é forte, hein? Imediatamente, o pai do menino exclamou. Olha aí, ó. A Laís já falou sobre clamar no começo. Eu creio. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Volta um pouquinho. Volta o versículo, isso. Ó, está acontecendo ali, Jesus vai fazer um milagre e está juntando muitas pessoas. E na maioria das vezes, quando Jesus fazia um milagre, ajuntava muitas pessoas. E a maioria das pessoas, ou era para acusar Jesus, ou era para acusar quem recebia o milagre. Na maioria das vezes é assim. Por quê, pastor? Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe por quê? Porque tem gente, ela quer te ver bem, mas tem gente que não te quer ver melhor do que ela. Você está entendendo? Tem gente que quer te ver bem, mas ela não quer ver você melhor que ela. Então essas pessoas, elas sempre vão ter na nossa caminhada.
Tá? Não fique com medo, não se preocupe. Sempre vai ter esse tipo de gente. Quer te ver bem, mas não te quer ver melhor do que ela. Amém? Prossigamos. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. Fala assim, saiu. Saiu. Isso. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, olha, ele morreu. Último. Jesus, porém, tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Amém? A minha filha, preste bem atenção, a minha filha completa hoje 2 meses. Eu preciso que você me empreste o seu pensamento um pouquinho, tá? Para nós depois aplicarmos sobre essa mensagem. A minha filha hoje completa 2 meses. Muitas fraldas. Muito choro pela madrugada. Muita luta. 2 meses assim de muito aprendizado. Mas também tem 2 meses aí de muita fofura, né? De muitos momentos que você fala assim, poxa, poderia ter filmado esse momento. Poderia ter tirado uma foto nesse momento. Momento de fofura. Momento legal, momento bom. 2 meses que o meu amor não é mais o amor do Luiz de antigamente. Sabe quando vira uma chave, como diz os coach, virou uma chave na sua vida sobre uma certa situação? Essa chave virou na minha vida. 2 meses de muita fofura, um misto de desafios e crescimento em 2 meses. 2 meses. E eu quero aproveitar esse momento para profetizar aqui. Tem casal aqui? Hoje eu tô com o espírito do profeta. Levanta a mão que eu vou profetizar 5 filhos na sua vida, em nome de Jesus. 10, alguém recebe 10? 10, lá atrás, lá, Júnior. Deus abençoe. Hoje eu tô profeta hoje, hein? Eu tô liberando para todo mundo aqui. Laís, receba 15. É claro que eu não posso esquecer da Dani e do Iaco que tá ali, né? Vou profetizar mais 3. Pega. Receba! Aproveita, irmão. Aproveita que hoje eu tô profeta, viu? Então, é um misto de desafios. Um misto de desafios. Coisas, eu não vou dizer coisas ruins, mas crescimento e coisas boas. Em 2 meses, vivendo esse momento de pai. Vivendo esse momento tão assim, bom da parte de Deus. E teve um dia que a Radassa, ela foi tomar banho, né? Só entre nós aqui, gente, é segredo, tá? Depois você corta essa parte aí da filmagem. A avó dela foi dar banho nela. E aí ela se assustou. E ela gritava. Falei, essa menina é pentecostal. Ela é do manto. Desesperada, eu falei, hã? Aí ela fez, e se jogava para trás. E ficou roxa, aí nós entramos em desespero. Entramos em desespero, e aí põe a roupa nessa menina, vamos correndo para o hospital, e a gente correu para o hospital. Chegou no hospital e ela continuando assim, para trás. Na hora que nós entramos no hospital, não sei se ela sentiu o ar-condicionado, eu não sei o que foi. Só sei que ela fez assim, ó. Dormiu. Tranquila. A gente assustou. Eu falei, menina, tu vai receber 10 varadas quando tu tiver 2 anos, por causa desse susto que tu deu na gente. Tá prometido já, Vitória, 10 varadas já. Então, por que eu estou falando essas coisas? Não passou de um susto, foi um susto que ela deu na gente. Porque em 2 meses eu estou falando de coisas muito simples. Talvez para você que é pai, que é mãe, vô, vó, né, já está aí vendo o neto, o filho, já grandão. Eu só estou no 2º mês e você está pensando aí, ixi, ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida. Mas eu estou aproveitando, eu não quero pular etapas. Eu quero aproveitar esse momento, mas é um misto de coisas boas, de crescimento. E um certo lutador de UFC, em uma entrevista, ele disse assim que o que nocauteou ele,
o que derrubou ele no chão, foi um golpe, um murro, que ele não esperava. E pode ver, perceba que quando tem uma luta de UFC, de vale tudo, onde dois homens estão num ringue, agarrando ali, e dando soco um no outro, né? Quando do nada, pá, caiu. Cai duro, né? E aí ele resumiu a vida dele, ele esportista, ele fala assim que o soco que derruba ele, que derruba os lutadores, é um soco que a pessoa não espera. E aí eu pensando sobre isso tem muito a ver com nós, essa ilustração. Porque às vezes o que tira nós da casinha, o que tira a gente de uma certa situação, é um soco, um golpe que a gente não está esperando. E por que eu falei um pouco da Radassa, né? Misturei um pouco dessa ilustração? Porque é quase inevitável eu, como um pai, ler essa história da Bíblia que se conta em Mateus, capítulo 9. Impossível não ler essa história e eu não pensar em mim. É impossível, né, eu não ter lido essa história que você viu aí, depois nós vamos dar mais ênfase nisso, você não pensar em você. É um pai que tem um filho. Ah, pastor, mas eu não tenho nem filho ainda, nem casado eu sou. Pois eu vou profetizar agora o casamento, receba. Vai recebendo aí casamento. Isso, irmão, levanta, pode baixar, que já foi. Por quê, pastor? Porque esse é o objetivo de Deus, é a família. A família nasceu no coração de Deus, então é quase inevitável nós não lermos a história desse pai e a gente não pensar em nós, eu não pensar em mim. É quase difícil. Então, se nós fôssemos conjecturar Marcos capítulo 9, do 20 ao 27, eu com a minha mente fértil de pregador, eu quero que você, né, imagina comigo um pai com um filho, e segundo o que a Bíblia demonstra, esse menino, ele perdeu todos os seus sonhos. E se não bastasse, não só o filho perdeu os sonhos, mas o pai também perdeu o sonho. O sonho de uma família em poder cultivar a infância de um jovem havia se perdido. Os projetos, os planos haviam se perdido. É por isso que é importante quando você lê a Bíblia, não é só para ler, para atacar os outros, é você ler e você se olhar na história. É por isso que a nossa fé é fortalecida. O sonho de um menino em poder curtir a fase de um menino acabou. Para quem entende aí, o sonho de um menino em jogar bola, em andar de bicicleta, em brincar de pega-pega, sei lá, tacar pedra na lua, se esgotou, se foi interrompido. O sonho de um pai, o sonho de um menino, o sonho de uma família acabou. É por isso que eu citei que em 2 meses eu tô aproveitando o máximo com a Radassa, com o sorriso, com a fralda, com o choro. Mas esse pai não está podendo aproveitar. Porque quando ele olha para o filho dele, ele não espera receber aquilo que os outros estão recebendo. Podemos dizer que a família desse camarada não é uma família perfeita. A Bíblia relata que havia um espírito da parte do mal que bloqueava a comunicação entre o pai e o filho. Se a gente for um pouquinho mais a fundo no texto, por que o pai chega desesperado para Jesus e clama para Jesus, fala com Jesus? E ele dá um relato, ele fala assim, olha, o meu filho, ele se joga no fogo, ele baba, ele não tem comunicação. Então tudo que aquele pai queria é o quê? Ter uma comunicação, mas esse espírito do mal bloqueava a comunicação entre pai e filho. E eu quero abrir um parênteses aqui para você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não está entendendo a mensagem. Sabe qual que é o objetivo do inimigo? Bloquear a sua comunicação de filho com o pai.
Eu estou falando de coisa espiritual. E outra, escuta, tem bastante adolescente aqui, bastante jovem, bastante filho. Sabe o que Deus, o que o inimigo quer? Te influenciar a ser um filho desobediente dentro de casa. Interromper a sua comunicação com o seu pai e com a sua mãe. Se nós formos lá para Lucas capítulo 15, nós percebemos que ali tem uma história de um pai e de um filho. Então, enquanto tem um pai que está perdendo um filho para o mundo, sendo são, sendo bom, tem outro pai que está lutando com o filho e não desiste do filho. Vocês estão entendendo? Pastor, lança aí uma aplicação. Precisamos valorizar mais o nosso papel de filho, porque um dia seremos pais. Parece que vocês estão meio assustados. Então esse é o papel do inimigo, e a Bíblia relata. Então pensa comigo, quantas indagações, quantas perguntas esse pai não fez ao decorrer da caminhada. Pastor, fazer indagações, fazer pergunta é pecado? Não. Pecado é murmurar. Quantas indagações esse pai não fez? E se nós folhearmos a nossa Bíblia, nós podemos perceber que Jó, no seu pior momento, indagou Deus mais de 16 vezes. Por quê? Jó estava com lepra, perdeu o dinheiro, perdeu o carro, perdeu o filho, perdeu a filha, e a esposa deixou ele lá jogado, perdeu os amigos, e aí ele perguntava por quê? Por quê? 16 vezes, Iago, por quê? Foram mais de 34 vezes de indagações e perguntas nesse sentido. Pastor, indagar é pecado? Não! Então por isso que eu penso nesse pai. Quantas vezes ele não perguntou, por que comigo? Não, pastor, esse negócio aí é complexo de inferioridade, até você viver ele. Não, pastor, esse negócio aí é coitadismo, até você viver o coitadismo, aí você vai começar a perguntar também. Por quê? Porque tem um pai que tem um filho que está doente. Ele precisa de quê? De um milagre. E aí a gente começa a entender que esse pai não desistiu do seu filho e ele vai de encontro a Jesus. É por isso que o tema da mensagem não é sobre nós, é sobre ele. E o Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe um atalho para a gente receber uma promessa de Deus. Não existe um atalho para a gente receber coisa boa da parte de Deus. Não, é por intermédio de Jesus. Então esse pai, ele está vivendo uma situação difícil dentro da sua casa. Talvez o sonho dele para você seja um sonho pequeno. Como eu li, comecei a ler e eu comecei a imaginar e escrever. Rapaz, o sonho desse pai era ter uma comunicação com esse menino, cara. O sonho desse pai era conversar, sentar e conversar com esse menino, mas agora está sendo interrompido por causa de um espírito maligno. E imagina esse pai olhando para o filho e ver o filho se jogando no fogo, e ele tendo que ir lá tirar o menino do fogo, aí vê o menino se jogando no chão, babando, e tendo que ir lá pegar esse menino. Imagina a luta. Então hoje, a mensagem, ela vem de encontro ao nosso coração. Ela vem de encontro ao nosso coração e nos faz entender que tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver com a gente. Porque eu não sei se você já ouviu isso. Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Estamos nos fins do tempo. Jesus está voltando, igreja. E tudo que o diabo quer, tudo que o inimigo quer é interromper o seu relacionamento com Deus.
Entenda uma coisa, você é filho, você é filha de Deus. O inimigo quer interromper esse relacionamento, essa conexão. Amém? Então vamos lá. Verso 24, a parte A do texto diz assim, põe lá para nós, por gentileza, Vinícius. Olha o verso 24, a parte A, diz assim, ó, e imediatamente o pai do menino exclamou. Diz assim, exclamou. Então perceba, olha só, perceba que a primeira pessoa aqui a precisar de ajuda não é o menino, fala assim, é o pai. A primeira pessoa a precisar de um milagre não é o menino, é o pai. E por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ele exclamou. Exclamar é demonstrar em palavras o que você sente na sua alma. Davi, em uma das suas orações, ele fala assim, por que está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Aí ele responde, espera em Deus, porque Ele esquadrinha a minha alma e Ele conhece as minhas lutas e as minhas aflições. Então a primeira pessoa a precisar de ajuda é o pai. Pastor, mas por que você tira essa conclusão? Porque esse pai, ele está carregando uma carga que não é dele. Mas eu acho lindo, ele não desiste do filho. Está vendo como que tem uma alusão? Nosso pai, o nosso pai terreno. Quer ver só? Qualquer mãe que está aqui, que tem um filho, por mais terrorista que ele seja, pergunta para ela, fala assim para ela assim, você tem coragem de abandonar seu filho? Esquece ele, deixa de orar por ele, deixa de mandar mensagem. Alguém tem coragem de fazer isso? Não, sabe por quê? Porque só a mãe e o pai sabem o valor que teve de carregar o filho 9 meses no ventre. É muito fácil eu chegar para a Tainá, que tem um filho, 5 filhos, estou profetizando, 5 filhos, e falar assim, Tainá, desiste desses meninos aí, tudo cacarrento, velho, terrorista, desiste. É fácil ou não é eu dizer isso para ela? Mas para ela que ouviu primeiro mamãe, primeiro papai, tocou a fralda, deu banho, primeiro choro. Sabe essa etapa da vida? É por isso que esse pai não desiste. E eu sei que Deus está falando com alguém que seja com família, seja ministerial, seja na empresa, seja em qual for a área da sua vida. Então o pai é o primeiro a precisar de ajuda. Por quê? Porque ele exclama. E exclamar é demonstrar em palavras o que sente na alma. E muitas vezes, desculpa dizer isso, muitas vezes nós, com o passar do tempo, nós deixamos de clamar. Nós deixamos de gritar do fundo da alma o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente deseja de Deus. E talvez porque o ar-condicionado fez a gente ficar muito quietinho, muito gostoso, aí a gente, foi se amoldando, aí a gente esfriou. Mas talvez hoje você seja uma pessoa que luta com muitas incertezas dentro de você. Talvez hoje você entrou aqui na igreja com muitas perguntas sobre muitas coisas. Talvez hoje você está lutando com alguma coisa. E o fato de você ter incertezas ou você fazer indagações não significa que você não acredita em Deus. Porque eu sei que está sendo construído um evangelho aí fora aí, que é o evangelho do certinho, o evangelho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque tem momento que a gente duvida mesmo. Tem momento que a gente fala assim, por quê? Tem momento que a gente fala assim, mas fulano, como? E aí a gente começa a falar, por que comigo? Mas esse pai, ele está livre, mas se vê preso por causa do filho. Aí a palavra do Senhor vem nos fortalecendo nessa noite, lá em Jeremias 33:3. Clame a mim e te responder-te-ei.
e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Aí a palavra vem de encontro ao nosso coração, né? Marcos 10, Bartimeu. E ele clamava ao Senhor, ele sempre erguia sua voz e dizia: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia sempre vai nos orientar, sempre vai nos dar um respaldo de clamor, de clamar. Eu faço uma pergunta retórica para você que veio aqui nessa noite. Qual foi a última vez que você clamou? Saiu lá de dentro. Saiu lá dentro da sua alma que você clamou. Clamar pelo quê, pastor? Vou te dar uma dica. Clamar pela presença de Deus. Senhor, eu não consigo viver sem tua presença. Eu não quero continuar pecando. Clamar por uma resposta. Clamar por uma oração. Clamar por qualquer coisa. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim: nós precisamos clamar mais. Amém? Outra coisa, apresente a sua causa para Jesus. Está vendo como é que é muito simples? Está vendo como é que é muito simples? Só isso, ó, apresente a sua causa para Jesus. Por quê, pastor? Apresentar a causa, porque às vezes nós apresentamos para todo mundo. Nós apresentamos para todo mundo, postamos em tudo, né, nas redes sociais, mas a pessoa mais interessada que nós precisamos apresentar é Jesus, a gente não apresenta. E aí no culto, sexta-feira, nós ali conversando algumas coisas, e a pergunta foi da galera: por que essa geração, né, não vou generalizar, por que essa geração, pastor, parece que não faz um autoexame, parece que está muito fria, muito... Eu falei, sabe o que é? Está muito acelerada. Nós estamos muito acelerados. Acorda, nem escova o dente, vai com o bafão lá, já pega o celular, com a cara desse tamanho, o cabelo dessa altura assim, ó, e já pega o celular e vai rolando dedo, aí 10 horas, lembra que tem que comer, aí come, enche a barriga, enche a pança, aí vai trabalhar, vai fazer não sei o que, para 10 minutos lá pro café, de novo o celular, e rola o dedo, e vai rolando, e aí chega 3 horas, 4 horas, sabe, igual o rodeio, rapidinho, pá. Nós estamos acelerados demais, cara. Aí por isso que nós não apresentamos a causa para Jesus. Amiga, deixa eu contar um babado para você. E aí, brother, deixa eu te contar uma parada aí, mano, tá ligado? Vou te contar um negócio aí. Aí a Bíblia vem com a humildade, com a simplicidade e fala assim para nós: apresenta para Jesus essa causa. Foi o que esse pai fez. Porque às vezes, querido, eu sei, né? Não tem uma perfeição no Cristo, porque a gente anda no aperfeiçoamento. Mas nós precisamos apresentar mais causas para Jesus, porque Ele quer resolver a causa. E por que, pastor, Ele quer resolver a causa? Porque Ele tem que ser glorificado. Aí a gente fica nessa doideira, sabe, acompanhando o mundo às vezes. Então, gente, nós precisamos aprender a apresentar a nossa causa para Jesus. Eu sei que é bom nós termos pessoas do nosso lado em contar as coisas. Tem que ter. É legal, né? Você tem alguém para você contar alguma coisa. E faz parte, é normal mesmo. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. E por que com Jesus é diferente? Olha o verso 17.
meio da multidão respondeu: Mestre, eu o trouxe até o Senhor, o meu filho, que está possuído de um espírito, fala assim, mudo. E depois de eu apresentar para Jesus, o que eu tenho que fazer, pastor? Depois de eu apresentar, depois de eu falar da minha causa, depois de eu falar da minha circunstância, depois de eu falar da minha luta, do meu deserto, do que eu estou passando, eu não sei o que eu vou fazer depois. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Depois de eu apresentar, eu tenho que confiar nessa palavra, porque é Deus que está falando. Pastor, mas e se ele não fazer? Ele continua sendo Deus. O que mais, pastor? Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que está te afligindo aí, irmão? O que está fazendo você chorar quando você deita no travesseiro? Às vezes nem sua esposa vê, seu homem aí. Às vezes nem o seu esposo vê você chorando. Porque são lutas suas, guerras suas. Aí Jesus nos apresenta uma palavra que é viva, que é eficaz. Olha, se você está cansado, se você tem uma causa, apresenta para mim, traz para mim, vem até mim. Igreja, apresente sua causa para Jesus, amém? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, apresenta a sua causa para Jesus. Foi o que esse pai fez. Ele pegou o seu filho, presta atenção, pegou o seu filho, vou até Jesus apresentar a minha causa para ele. Eu imagino que no meio do caminho, ele indo com o menino, pessoas paravam ele e falavam assim, tu vai levar esse menino doido aonde? Eu vou levar para Jesus. Resolve não, menino, isso aí é bem rei doido, se joga no fogo aí, ó, fica babando, você é doido da cabeça. Eu fiquei sabendo que ele resolve qualquer causa. Eu fiquei sabendo que ele curou uma mulher do fluxo de sangue aí. Eu fiquei sabendo por aí que ele ressuscitou Lázaro depois de dias morto. O que é uma loucura para ele? Ele vai resolver. Sai da frente que eu vou lá levar para ele, que ele vai resolver. Você está entendendo, igreja? Seja ousado. Quem são essas pessoas? No sentido figurado, é o inimigo que quer colocar na sua cabeça, no seu coração, que não tem jeito. Aí Jesus vem aqui, usa um pregador como eu, bonito, casado, para dizer assim, pastor Zé, só apresenta para mim. Aí você pergunta, não pastor, eu já apresentei. Aí eu venho de responder, continua apresentando, vai chegar a sua hora. Vai chegar. Amém? Outra coisa, a sincera incredulidade na vida desse pai revela um pouco de cada um de nós. Olha isso aqui, olha que profundo isso aqui, ó. A sincera incredulidade na vida desse pai revela um pouco de cada um de nós. Quando esse pai vai até Jesus, né, e ele consegue ali encontrar um momento na agenda de Jesus, e ele diz assim, me ajuda na minha falta de fé. Verso de número 24. A parte B, ele fala assim, Jesus, me ajuda, eu creio, mas eu tenho pouca fé. Quando ele exclama, quando ele abre o coração dele, ele foi transparente. Ele foi verdadeiro em dizer. E aí, para nós que lê a Bíblia, né, que sabe o começo da história, o final da história, é por isso que eu gosto da Bíblia, sabe por quê? Porque ela não omite quem errou e quem acertou. A Bíblia não omite nada, ela sempre revela alguma coisa, mas é fácil para a gente que está lendo falar assim, ó, esse pai, hein, não tem vergonha na cara mesmo, está dizendo que não tem fé. Coisa mais fácil do mundo é ter fé. Mas às vezes o que falta em nós, sabe o que é?
É ser sincero e transparente. Então esse pai, ele expressa, ele é o quê? Ele é sincero, ele é transparente, ele não fingiu uma falsa fé. Porque às vezes, vai doer, mas eu vou falar, tá? Às vezes, no coletivo, nós conseguimos fingir uma fé sólida. Mas na verdade, o nosso secreto não tem nem um pingo de fé, nem uma gota. É o que esse pai está vivendo. Então, eu lembro de uma canção, né, que diz assim, eu vou cantar, tá, igreja? Mas eu não sou cantor, viu, Laís? Eu vou cantar, diz assim, ó, se você conseguir, você pode cantar comigo. Toda vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares. A igreja. Perto de ti. Vamos lá. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Olha que forte isso. Olha aí, ó. Não se abriu o mar. Andar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aquilo que a Laís falou, vou só pegar o gancho da Laís. Como que nós queremos viver grandes coisas se nós não queremos viver o processo? Quando a nossa fé é provada, querido, se prepare que vem deserto. Mas é no deserto que o maná cai. É no deserto que a provisão de Deus vai vir. Aí você vai lá para Deuteronômio, né, capítulo 8, depois você pula para o 30, Deus fala assim, ó, eu te humilhei, eu te provei, para saber o que estava no teu coração. Pastor, por que essa palavra provei? Sabe por quê? Porque Deus prova, quem tenta é o diabo. Tem uma diferença. Mas ó, o ensino hoje é o seguinte, ó. A sincera incredulidade na vida desse pai revela um pouco de cada um de nós. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou ser bem direto, se a máscara servir, você usa. Para de fingir aquilo que você não é. Ai, como dói. Pastor, então como assim, pastor? Você está bravo? Você está... Não, é que Jesus quer saber realmente da sua sinceridade. Não, pastor, eu tenho fé, eu estou firme, eu estou forte, então vai correndo, vai, pá! Pastor, hoje eu estou daqueles dias, estou fraco. Esse homem, João Batista, em um momento da sua vida, ele olhou para Jesus e disse assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ó, que convicção. Aí depois pegaram o João Batista, Tainá, prenderam ele. Aí ele chamou os discípulos, vem cá. Vai lá em Jesus e pergunta se ele é o Salvador mesmo. Oxe, que doideira é essa? Pergunta se ele mesmo é o Messias, se ele mesmo está curando, se ele mesmo está expulsando demônio. Vai lá e pergunta para ele, o que é isso? Aí você olha para Pedro, né? Pedrão. Pedro que teve uma experiência de sair, né, do barco, de andar sobre a água, mas ele começou a afundar. O que é isso? Aí você olha, vai lá para João, né, capítulo 20, você vê Tomé que andava com Jesus, ouvia as pregações de Jesus, via os milagres de Jesus. Em um minuto ele saiu para comprar pão
na padaria. Todo mundo estava assim, ó. Jesus morreu. Todo mundo desesperado. Jesus morreu. E agora? Aí Jesus aparece no meio deles. Igual os Vingadores. Por que vocês estão chorando? Eu não falei que eu ia ressuscitar? Eis-me aqui. Todo mundo mudou o semblante, todo mundo ficou feliz. Mas Tomé estava onde? Comprando pão. Eu estou falando de comprando pão só para vocês entenderem, tá? Não estou sendo herege aqui, não. Quando Tomé volta, todo mundo está assim, ó. Dando risada, tu viu? Ele estava aqui. Cara, top, né? Ele falou que ia ressuscitar. Ele é doido mesmo, ele ressuscitou, ó. Apareceu aqui, todo de branco assim, e sumiu na parede. O que Tomé fez? O que Tomé fez? Eu não acredito. Andou com Jesus, ouviu a pregação de Jesus, viu o milagre de Jesus, agora está dizendo não acredita? O que ele disse? Eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Você está vendo como que as coisas são? Então uma sincera incredulidade, às vezes no evangelho que a gente vive hoje, não pode. Não pode, porque é fácil para você que viu Jesus ressuscitado, mas para quem não viu, é muito fácil cobrar também, né? Então às vezes o que falta em nós é sermos sinceros na fase que nós estamos vivendo. Aí eu vou te dizer um negócio, eu não sei qual é a fase que você está vivendo hoje. Eu não sei se a sua fase hoje é de, sabe, uma falsa incredulidade. Eu não sei se a sua fase hoje é de uma fé muito sólida. Mas eu sei que esse pai nos ensina algo. Ser sincero diante de uma situação. Abrir o coração para Jesus. Abrir mesmo, sabe o que? Rasgar o coração. Ser humilde para Jesus. E falar o que precisa, o que quer, o que deseja. E para nós finalizarmos, às vezes, nós vamos até Jesus apresentar algo, pedir algo, mas Ele faz além do que nós pedimos. Pastor, mostra isso na Bíblia. Vou mostrar dentro da Bíblia e nessa história que eu estou pregando para vocês, para nós encerrar. Vamos ler o verso 17. O pai respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho. Ele está possuído de um espírito, fala assim, mudo. Mudo. Aí, olha o versículo 25. Vai lá para o versículo 25. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo é? Você não entendeu ainda? O pai, Ivone, vai até Jesus e apresenta uma luta. Quando apresenta para Jesus uma luta, uma dificuldade, uma carga, um peso, Jesus revela outra coisa para ele, fala assim: não é só isso que você está lutando, tem essa outra situação aqui também. O menino só era mudo aos olhos do pai, mas quando chega em Jesus, ele fala assim: ele não é só mudo, ele é surdo também. Conexão. Aí, eu acho lindo, porque o tema da mensagem não é sobre nós, é sobre Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele, a nossa ajuda vem dEle, é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. Quantas vezes eu já me vi desesperado em certas situações da minha vida, que eu apresentava uma coisa, e quando a resposta vinha era 5, 3, 10, coisa que eu nem pedia. Aí Romanos fala que com gemidos inexprimíveis, o Espírito só colhe e leva para Deus. Aí tem um exemplo que fala assim: olha aqui, pai, ela está chorando, ele está chorando, ela está pedindo, ele está pedindo, não é só isso aqui. Eu, o Espírito Santo, pai, eu esquadrinhei o coração.
Eu sei o que ela precisa, eu sei o que ele precisa. É isso aqui, ó. Mas em palavras ela não consegue falar, ele também não consegue falar. Quem já se viu assim? Porque às vezes só sobra lágrimas, querido. A gente só sabe chorar. Então eu vejo a graça de Jesus na vida desse pai, dando a ele uma esperança de recomeçar. Um Deus que fez além do que ele pediu. Um Deus que enxerga aquilo que ele não enxergava. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso. Aí o verso 26, que eu quero intitular o verso 26 como a reviravolta. O verso 26 para mim, eu quero intitular como a reviravolta. Pastor, como assim? Não tem nada a ver com vingança, tá, irmão? Tem nada a ver, minha vitória tem sabor de mel, nada disso. Eu vou pisar na cabeça do irmão que me passou para... Nada a ver com esse negócio aí não, tá? Eu chamo de a reviravolta, ao 26. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Você não morreu não, filho. Olha para mim, psiu. Ei, você não morreu não. Jesus já chegou aí nessa causa. Eu estou sentindo Deus aqui. E sabe, parece meio assim, bravata de pregador, mas eu vou dizer, esse tipo, sabe, essa situação, o inimigo, pessoas que falam assim, acabou. Acabou a tua história. Morreu, acabou, já foi, ó, isso aí, já era. Aí o verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E aí o tema da mensagem é, não é sobre nós, é sobre ele. Esse Deus que eu estou pregando hoje aqui, é um Deus que muda história, é um Deus que perdoa qualquer pecado, não importa. Salmo 103, 3 diz que ele perdoa qualquer pecado e sara qualquer doença. O Deus que eu estou pregando aqui é um Deus que dá recomeços para pessoas. É um Deus que acredita na família.